Fala, professor, tudo bem? Coach Roberto Mizuki falando aqui do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, que a gente vai falar sobre como retomar o ritmo de estudos depois de uma pausa prolongada. Quero te lembrar também que durante esse ano nós vamos ter 48 novos vídeos no nosso canal. Pode conferir todos eles. Já falamos sobre revisão, já falamos sobre como estudar leis secas, uma série de assuntos que são importantes para você que quer se transformar num concurseiro profissional. De que maneira, Roberto, que eu devo voltar? De que maneira que eu devo retomar os meus estudos? Eu devo tomar algum cuidado especial com isso? Que é essa pausa demorada, essa pausa longa, seja por uma questão médica, seja porque tirou as férias, qualquer pausa que você dê nos seus estudos, menor do que 30 dias ou até 30 dias, ela não é merecedora de uma atenção especial. Você não deve se preocupar em alterar o teu cronograma ou refazer o teu cronograma, porque você ficou até 30 dias sem estudar. Claro que esse não é o cenário ideal do candidato profissional. Que a regra geral para essa retomada dos seus estudos deve ser o seguinte: você vai continuar fazendo o que você estava fazendo antes. Eu vou te dar dois exemplos. Imagine que você estava no começo dos seus estudos. Então você estava com uma, duas ou três disciplinas e não havia concluído o ciclo de estudo natural dessas três disciplinas. Parou por 30 dias ou mais de estudar. Como eu recomeço, Roberto? Fazendo exatamente o que eu estava fazendo. Pegando os últimos assuntos estudados, fazendo as revisões periódicas desses assuntos, fazendo os exercícios e terminar o ciclo dessas disciplinas que você estava no começo. Olha como que vai ficar o resumo desse exemplo 1. Imagine que isso aqui seja a sua linha do tempo. Então aqui você vem estudando normalmente, até que você alcançou, como exemplo, 50% de avanço em 3 disciplinas. Vamos chamar isso aqui de primeiro bloco de 3 disciplinas. Então você está no começo, exemplo 1, estudando normalmente, então alcançou 50% nessas disciplinas. E daí vem a sobredita pausa, né? Você pausou os teus estudos por uma questão médica, enfim, uma questão familiar ou até uma viagem, força aí de até 30 dias. Essa pausa foi de até 30 dias, ficou sem estudar nada disso aqui. Roberto, como que eu volto? Regra geral, você volta a partir do local que você parou. Então você vai continuar estudando normalmente, exatamente de onde você parou, lembrando de fazer as suas revisões semanais, né? Fazer o calendário de revisão e seguir exatamente à risca tudo isso aí. Não precisa você voltar para querer revisar todo esse 50% aqui primeiro, porque isso aqui já foi objeto de revisões semanais. Então é exatamente a situação da regra geral. Você vai continuar estudando normalmente, da onde você estava estudando antes da pausa de 30 dias e dar sequência natural até chegar nos 100%. Cenário número 2. Imagine que você já tinha 3 disciplinas concluídas e estava começando mais 3 disciplinas. A dúvida natural que surge agora é a seguinte: eu devo começar pelo bloco primeiro de 3 disciplinas ou eu posso continuar do segundo bloco de 3 disciplinas novas? Lembra do que eu falei? Regra geral é continuar fazendo o que você estava fazendo. Então não é para você voltar lá para o começo e começar a estudar essas 3 disciplinas que você já havia concluído. E no exemplo número 2, como é que ficaria a situação, Roberto? Bom, o exemplo número 2 está aqui, a tua linha do tempo. Então vamos imaginar que você já havia concluído aqui o ciclo de estudo de 3 disciplinas, né? Então você já terminou esse estudo e agregou mais 3 disciplinas. Quando vem então a sobredita pausa, né? Aqui a pausa de 30 dias ela ocorreu depois que você já havia estudado 3 disciplinas e estava com mais 3 disciplinas novas sendo estudadas. Aqui vem a pausa, esse é o exemplo para o aluno que está um pouco mais avançado. A pergunta seria: Roberto, e agora? Quando eu for retomar aqui o meu estudo, por onde eu recomeço? Eu paro para revisar tudo que eu já havia estudado, concluído as 3 disciplinas? Não. De novo, vamos cair na regra geral. Você vai, retomar os seus estudos exatamente a partir de onde você parou. Ou seja, você vai retomar os seus estudos exatamente da onde você parou naquelas 3 disciplinas. Então quer dizer que eu não preciso mais estudar essas 3? No continuar normal dos seus estudos aqui, você vai alcançar os 100% nessas 3, mas é claro que você não pode se esquecer de estudar também essas 3. Então, resumindo, você não deve, nesse cenário número 2, voltar para querer estudar tudo isso de novo depois dessa pausa. Retome sempre de onde você parou e, eventualmente, você também vai estudar isso aqui. Por quê?
porque a curva do esquecimento, a gente tem que lembrar sempre, ela vai atacar primeiro isso aqui, que você não havia completado o ciclo de estudos. O que eu quero que você faça é se concentre, primeiras semanas depois da retomada devem ser exclusivamente dedicadas às últimas disciplinas que você estava estudando. Você pode estar se perguntando, Roberto, por que no cenário número 2 eu posso, entre aspas, abrir mão desse primeiro bloco de disciplinas que eu já estudei e devo me preocupar exclusivamente com o segundo bloco de disciplinas? Por uma razão muito simples, a curva do esquecimento, por conta desse teu lapso, dessa sua parada de 30 dias sem estudar, ela vai atacar primeiro o que você ainda não concluiu, porque aqui está tudo muito mais fresco, você só fez um primeiro estudo, você não teve tempo, de repente, de fazer questões por conta dessa interrupção que você teve nos seus estudos. Quando eu exemplifiquei com 3 disciplinas, você pode também considerar, obviamente, que foram 3 assuntos, 10 assuntos, que se você já tem muita matéria acumulada, muito estudo que você já fez, fica se concentrando apenas no que foi mais recente antes da pausa, para depois você fazer uma revisão geral. É claro que, no segundo momento, depois do teu retorno aos estudos, você vai também estudar aquele primeiro bloco de disciplinas, mas é com esse segundo bloco de disciplinas que não passou pelo processo de revisão natural que eu quero que você tenha mais atenção nas primeiras semanas depois do teu retorno. Então você tem que ficar atento também não só com a questão do conteúdo, fique atento também para a questão de você ir se readaptando. Se você estudava 8, 6 horas, comece aos poucos com 4, 3 e depois vá gradativamente ao longo das semanas aumentando e você vai certamente reencontrar o seu ritmo de estudo. Bom, e agora a pergunta que não quer calar. Tudo que a gente explicou aqui é para uma pausa relativamente curta, de até 30 dias. É claro que se você está pausando mais do que 30 dias, você precisa repensar os teus estudos e repensar seus objetivos, porque não é natural. A pergunta que surge é a seguinte, coach, e se a pausa for superior a 30 dias, como eu retomo esses estudos? Nesse caso específico aqui, o ideal aqui então é você simplesmente retomar, não de onde você começou, mas revisando tudo que você havia estudado até então. Então, no cenário número 1, você vai revisar todas das 3 disciplinas, os 50% que você havia estudado. E no cenário número 2, você vai revisar tanto aquele 100% do bloco de disciplinas, quanto os 50% até você parar. Então, nesse cenário aqui, que não é o cenário ideal, o que você faz? Como é que eu retomo? Revisando absolutamente tudo que você havia estudado, seja no exemplo 1, seja no exemplo 2. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, deixa teu comentário aqui embaixo. Não esquece de clicar no botão vermelho, assine, para você ficar aí recebendo todos os nossos novos vídeos que vamos divulgar ao longo desse ano. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!